Ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, nesse domingo Yom Rishon. Antes de tudo, pessoal, Hodesh Tov. Estamos agora no mês de Av, início do mês de Av. O mês em si não é um mês bom. O mês em si não é um mês bom, mas eu prefiro não entrar nesse tema por enquanto, já que todo Rosh Hodesh, todo primeiro dia do mês é um dia abençoado, mesmo quando o mês em si não é um mês doce. Então, Hodesh Tov a todos vocês. Hoje de dia, tá certo? Ainda no Brasil está sendo a data de falecimento do Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, um dos maiores explicadores da Torá, exegetas que explicam a Torá. E hoje à noite, já em Israel, daqui a pouco no Brasil, vai estar começando a data de falecimento do Aaron HaKohen. Berta, me traz 2 velas aqui na mesa, por favor. A data de falecimento do Aaron HaKohen, irmão de Moisés e irmão de Miriam. Pessoal, muito forte. Esqueci de acender as velas para ambos esse aqui. Quero aproveitar para acender agora. E todos vocês que estão aí, aproveitem para falar amém, pessoal. Bom, primeiramente vou na ordem que hoje, de dia, enquanto está no Brasil também de dia, é do Rashi, o maior explicador de toda a Torá escrita e toda a Torá oral, toda a Gemara, Rav Shlomo Yitzhak, o famoso Rashi. Eu acendo essa vela para a elevação da alma desse tzadik e que o mérito dele nos proteja junto com todo o Am Israel. Amém ve amém. Lichvado shel Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, zechuto yagen alenu. Amém ve amém. E agora, pessoal, aproveitar para fazer aqui essa outra vela em mérito e da elevação da alma de Aaron HaKohen. Hoje, Rosh Hodesh Av, data de falecimento de Aaron HaKohen, irmão de Moisés e irmão da profetisa Miriam, o grande profeta e também sacerdote máximo, Kohen Gadol, Aaron HaKohen. Kadosh Baruch Hu Madlik Tanerazé, acenda essa vela para a elevação da alma, Lirvodó, para o mérito desse grande tzadik, desse grande pra gente também patriarca. Que o mérito dele nos proteja junto com toda a Israel. Amém ve amém. Dê pra gente muita sabedoria nesse estilo de Torá. Bezat Hashem com a ajuda de Kadosh Baruch Hu. Amém ve amém. Beto, se puder depois colocar no console, eu te agradeço. Oi? Botar no console. Sim. Só para acabar não cair do fogo na mesa. Bom, pessoal, desculpa. Aqui já está começando a assistir o shiur. Eu esqueci de acender a vela hoje antes do shiur. Vamos começar nossa aula. Hodesh Tov a você. Obrigado. Vai lá, mamãe. Vai. Hodesh Tov a você e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre muita coisa legal, como você já está vendo no título. E já vamos iniciar o primeiro assunto agora. Magen Davi, a famosa estrela de Davi. Eu também vou trazer para vocês esse desenho para a gente elucidar melhor alguns pontos, tá certo? Antes eu gostaria primeiro de começar a falar algumas coisas para mostrar esse desenho para vocês. Pessoal, Magen Davi. Magen Davi em português, estrela de Davi. A representatividade é uma das mais profundas do povo judeu. Que Hashem me dá o mérito a gente poder falar a sabedoria da forma certa hoje. Amém, Bezat Hashem. Da onde vem a Magen Davi? Qual que é a sua força? Quais são todas as suas representatividades? Quais são as letras conectadas a ela? Pessoal, a Magen Davi, ela é a estrela que está ligada ao rei Davi. Nós temos uma estrela de Davi que ela tem 6 pontas. Eu até enumerei aqui, quer dizer, minha esposa, né? Se eu estivesse desenhando, vocês iam achar que é um quadrado, não uma estrela. Então, o Baruch Hashem, minha esposa, fez o desenho para mim. Pessoal, a estrela tem 6 pontas, a estrela de Davi. Tem estrela de outras culturas também que tem 6 pontas e a gente vai explicar tudinho. 6 pontas. O meio é o número 7. O que significa isso? Você que acompanhou minha aula ligada à letra vai entender melhor. Você que não assistiu minha aula de letras também vai entender. O mundo é feito de 6 lados. Nós somos trancados e fechados por 6 lados que limitam o ser humano e limitam a criação. Muito obrigado. Que limitam a criação. Se você agora parar para pensar junto comigo, você é fechado por 6 lados. Frente, trás, cima, baixo, esquerda e direita. Nós somos fechados por 6 lados. O número 6 é o número da limitação e também é o número da conexão entre tudo. Porque o número 6 está atrelado à letra Vav. A letra Vav é isso aqui.
É um risquinho, como se fosse um pauzinho. Esse risco. E esse risco, que é a letra Vav, ele também está conectado à ligação. É o que liga um ponto ao outro. Então a letra Vav está conectada à ligação entre o passado, o presente e o futuro. Entre a ligação entre o bem e o mal. Quando uma pessoa está voltando em Tchuvá, ele sai de maus passos, se arrepende para bons atos. Ele tem que passar por um processo para essa ligação. A letra Vav, que é o número 6, está ligado à ligação. Além disso, a gente também falou que o número 6 é o número da mentira. Porque esse mundo, no final das contas, pessoal, esse mundo é o mundo da mentira. É o mundo onde a gente se engana. É o mundo que é somente o corredor, como está escrito na Ética dos Pais, porque a avó, prepara-te no corredor para que possa entrar no salão. É a analogia famosa de uma pessoa que vai em um hotel, num casamento, e ele fica o tempo inteiro no lobby. Ele fica esperando o casamento começar, ele está sozinho no lobby tomando coquetel, esperando a festa no salão principal, achando que lá no lobby ia começar a festa. Daqui a pouco, meia-noite, acaba a festa de casamento, todo mundo sai de um salão que abre, cheio de purpurina para cima, todo mundo pulando, feliz. Ele fala: que é isso? Onde é que vocês estavam? O pessoal fala: onde é que você estava? A gente estava no casamento, aproveitou muito. Ele falou: mas eu achei que era aqui no lobby. Falaram para ele: você achou que o casamento era no lobby, na entrada do hotel? Então você perdeu todo o casamento. Essa é a pessoa que aproveita o corredor, que é o mundo físico, e esquece de um mundo eterno, que é o mundo espiritual. A pessoa que só aproveita o mundo físico, ele só aproveita o corredor, o lobby, a entrada do hotel para entrar no casamento. E ele perde todo o salão, ele perde toda a beleza espiritual da qual nossa alma está conectada. Tá certo? Ele tem grandes chances de estar se matando por dentro e por fora, quando ele perde todo o objetivo espiritual dele ter sido colocado nesse mundo. Ok. A Magen Davi fechada, pessoal, por 6 lados. Por que eu digo fechado? Porque a Magen Davi é um triângulo feito em direções contrárias, né? Quando você vai desenhar uma Magen Davi, você desenha um triângulo para baixo, um triângulo para cima e junta os dois. Quando você forma essa Magen Davi, você tem 6 lados. Não só 6 lados, como você tem 6 triângulos inteiros. Tá certo? E esses 6 triângulos inteiros estão conectados à criação. Porque a criação desse mundo, a Deus criou o mundo com a letra Rei, que é o número 5, mas depois fica completo no mundo físico através da letra 6, número 6, que é a letra Vav. O número 6 é a criação completa, esperando alguma coisa espiritual capacitada dentro dela para poder impulsionar alguma vida. Ou seja, se você pegar uma pessoa que não tem alma, Deus me livre, uma pessoa que já morreu, ele representa somente o número 6, que é a criação completa, mas sem uma alma dentro dele. A alma dentro da nossa Neshama, dentro do nosso corpo, é a letra Zain, que é o número 7. O número 7, extremamente cabalista, ele está conectado à espiritualidade dentro da matéria. Tá certo, pessoal? Então a Magen Davi, ele tem 6 lados. A estrela de Davi, ele tem 6 triângulos que se formam. E no meio, lá no meio, estamos atrelados a número 7. Ou seja, os 6 números se conectam e esse meio é a passagem. Onde está o número 7 aqui, é a passagem para o mundo espiritual, da qual a gente eleva toda a matéria para o mundo espiritual. Estão vendo que a letra 7 está escrita de uma forma diferente? Porque o judeu, ele não pode fazer nenhuma letra nem nada que forme uma cruz, para não estar conectado à idolatria cristã. Pessoal, eu nunca procuro ofender nada nem ninguém, só estou passando isso aqui como sabedoria judaica, tá bom? Sem ofensas. Mas essa número 7, a gente nunca corta para não formar uma cruz. Cruz não era uma coisa ruim. A partir do momento que veio a idolatria com a cruz, a gente se abstém. E aí você pergunta para mim, então a gente deixa de fazer coisas por causa dos outros? Resposta, sim. Muitas vezes a gente tem que deixar de fazer certas coisas por causa dos outros. Aquela frase da tipo Globo, seja feliz e não importa o que os outros pensam, não é muito bem assim. Se eu quero sair pelado na rua porque está calor, eu tenho que me importar com os outros. Eu tenho que me importar as pessoas não podem me ver nu, eu tenho que me importar com as crianças que estão na rua, enfim, eu tenho que me importar com toda a ética e a moral. Sim, eu tenho que me importar com os outros. Até que ponto? Com certeza isso é muito discutível. Aproveitar, pessoal, 90 pessoas, 89 pessoas ao vivo, aproveitar para fazer esse shiakol. Vamos falar amém para a gente ter pelo menos 89
Anjos criados agora com brahá, com sucesso, através de responder amém, e eu através falando da brahá, desse maravilhoso café com leite que minha esposa fez. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niyah b'dvaro. Baruch Hashem. Maravilhoso. Bom, pessoal, então, a maguinha da abelha fechada por 6 lados, e o número 7 representa o quê? O caminho entre a matéria que está do outro lado, que é o número 6, até o número 7, que é o outro lado. Quais são os 3 números que de forma principal envolvem a criação do mundo? Número 6, número 7 e número 8. A gente vai explicar a fundo, mas rapidamente. Número 6 é a matéria e o número da mentira, que é o mundo. Número 7 é a espiritualidade da matéria. Número 8 é a sobrenaturalidade. É a questão do sobrenatural, ou seja, o espiritual sem ligação com o físico. Quem viu as aulas das letras vai entender, está entendendo muito bem o que eu estou falando. Quem não está também vai entender, mas só não tão profundo. Pessoal, e aí o que eu quero começar a trazer para vocês? O 7, ele é quem carrega todos os 6 números da criação. A Neshama, que é a alma, ela tem poder para mover montanhas. Ele tem poder para acabar com decretos ruins. Óbvio que não é a gente que faz, é Deus, mas a nossa alma vem de Deus. Então, quando a nossa alma se esforça numa reza, quando a nossa alma se esforça num ato de bondade, através daquele ato, que está ligado ao número 7, que é a espiritualidade da matéria, a gente consegue dessa forma despertar as piedades dos mundos superiores, e Deus, ele jorra em cima da gente todas as bênçãos que a gente está precisando. E dessa forma ninguém consegue fazer mal a você, inveja não pega, mal olhado não pega, enfim, a sabedoria é grande. Você consegue ter um dia que flui melhor, um dia da qual as coisas andam melhor, aquele dia que tudo se encaixa muito bem. Quanto mais a gente está fazendo atos doces, que está ligado a Avraham, primeiro patriarca do mundo, está ligado à bondade, Hesed, doçura, a gente está adoçando a nossa vida. A gente tem que saber que o nosso mundo está cada vez mais escuro. E não por ter um pensamento pessimista, e sim realista. Cada vez mais a gente vê pessoas fazendo maldade. Por outro lado, existe uma parcela pequena, porém significativa do mundo que se engaja em fazer o bem. E é nela que a gente tem que focar. A gente tem que focar em fazer parceria com as pessoas boas, para aí sim ajudar as pessoas que estão fazendo o errado. Mas não fazer parceria com as pessoas erradas, achando que dessa forma a gente está salvando o mundo. Não é assim que funciona. Eu não sou rabado, mas eu gosto muito do Rebbe de Lubavitch, gosto muito. E ele falava, quando você quer passar a Torá ou aproximar alguém, não é você que tem que ir para a lama e se sujar, você tem que trazer a pessoa para a parte pura e correta e iluminada. Se a gente sai se sujando, a gente muitas vezes pode ir para o outro lado e não conseguir trazer a pessoa para o nosso lado. Ou seja, a gente sempre tem que fazer as coisas com muita cautela e muita balança, para que assim a gente possa fazer as coisas de forma correta. Vamos continuar, pessoal. Olha que interessante. Da onde vem a estrela de Davi? Vocês sabem que é famoso a discussão sobre a estrela de Davi, porque a estrela espírita também tem uma estrela de 6 pontas. A estrela da Índia também é uma estrela de 6 pontas. A estrela de todo o Oriente longínquo está conectada a uma estrela de 6 pontas. E eu pergunto, ela é judaica ou não? E eu vou explicar para vocês, eu vou dar para vocês um segredo, mas um segredo grande. Avraham Avinu, primeiro patriarca, foi ele que escreveu o livro chamado Livro da Criação, Sefer Yetzirah, da qual que não se pode estudar a fundo ele, a gente só pode pegar superficialmente hoje em dia, não é correto estudar a fundo esse livro, a gente não tem esse mérito hoje em dia. Avraham Avinu, ele escreveu que Deus se expressou na criação do mundo através das 22 letras, que foi o que eu tentei passar nas últimas 3 aulas, e dentro deles estão muitos códigos e senhas do mundo. Avraham passou todo esse segredo para Yitzhak, que são as letras e a profundidade da criação do mundo. Porém, os filhos de Avraham também são Ismael. Ismael não obrigatoriamente é ruim. É o filho que está ligado ao islamismo, que infelizmente, em muito caso, com o seu radicalismo, o islamismo radical, quer destruir o povo judeu e todos aqueles que são diferentes. Porém, inicialmente não é ruim. Uma pessoa de Ismael, um árabe ou um muçulmano, ele pode ser uma pessoa maravilhosa. Só que, infelizmente, hoje está sendo instigado fortemente o radicalismo. Pessoal, os filhos de Avraham, parte deles foram para o Oriente Profundo, como a Índia, e lá levaram parte dos segredos que eles aprenderam de Avraham.
Um deles é a estrela de Davi, que está ligada ao número 6 e que ele é proporcionado e fortalecido pelo número 7, que é a letra Zayn, que passa pelo meio da Maguen Davi e faz com que esse mundo todo possa se elevar. Então, lá na Índia é muito comum se falar até hoje sobre a estrela de Davi, que depois foi trazida até pelo kardecismo, que é o Allan Kardec, que é um espírita cristão, e que foi trazido para o Ocidente com a estrela espírita, que seria de 6 pontos. Na verdade, não existe estrela espírita, não existe estrela índia. Todas essas estrelas, voltando à história, elas vêm de um ponto só, que é Avraham Avinu. Tá certo? A estrela de Davi começou com Avraham Avinu. Quem escreve e explica tudo que eu estou falando agora do Oriente Médio, do Oriente Longínquo, da Índia, é o Abarbanel, um grande tzadik também, que era quase rei, muito rico da época da Espanha, que é o avô de longe do Silvio Santos, que também é chamado de Abarbanel, da qual o Silvio Santos também é da linha do rei Davi. Toda pessoa judia que é da linha do rei Davi, ele tem poderes inacreditáveis. Não é à toa que o Silvio Santos é o empresário mais amado do Brasil. Não o mais rico, mas o mais cativante. Em 80 e pouco quase virou presidente, mas ele não tinha uma chapa dele, porque ele não podia se reeleger na época, então ele representava a chapa de outra pessoa. Acabou perdendo, infelizmente. A Hashem sabe o que faz. Mas o Silvio Santos é um judeu muito amado, e ele é Abarbanel, ele é da linha do rei Davi. Olha que impressionante, todo judeu que é da linha davídica, da tribo de Judá e Eudá, do rei Davi, são pessoas muito poderosas, muito fortes. Tá certo? Saibam disso, pessoal. São pessoas que têm o poder de modificar o mundo, ou para bem, ou para mal, ou de forma neutra. Tá certo? O Silvio Santos, por exemplo, como é judeu, mais ainda a gente tem que, eu como judeu, né, é do meu povo, então mais ainda eu tenho que falar bem, é uma pessoa com certeza que tem muitos atos maravilhosos, que Hashem dê vida longa para ele até os 120 anos, e que ele faça tchuvá shlemá, que ele faça tchuvá completa, e Pesat Hashem termine antes dos 120 anos uma vida de kippah e tzitzit na frente das câmeras, se Deus quiser, no SBT. Pessoal, esse é o Abarbanel explicando essa questão. Então, há uma confusão em relação à estrela de Davi, achando que ela não é judaica, ela é 100% judaica, e ao contrário, ela é só judaica. Qual é a estrela de Davi mais antiga do mundo? Ela foi encontrada na cidade de Sidom, que é uma cidade que foi conquistada pelo rei Davi e acoplada a Israel. Sidom. Quem mora no Rio de Janeiro, na Tijuca, é famoso uma sinagoga da Tijuca X, né? Que ela fica no endereço X, que ela é chamada de Sidom, que na verdade ela está representando os judeus dessa cidade, que é acoplada a Israel, então era como Israel, porque o rei Davi conquistou essa cidade. A primeira estrela de Davi conectada à história judaica foi achada lá, na época do primeiro templo, ou seja, em média há 2.800 anos atrás, 500 anos depois da entrega da Torá, lá foi encontrado a primeira, arqueologicamente falando, estrela de Davi conectada ao povo judeu. Tá certo? Agora eu vou contar o segundo segredo dessa aula, que eu tenho certeza que você vai ficar meio mexido. Tenho certeza que você vai ficar meio mexido. Pessoal, sabe o que é, na verdade, a estrela de Davi? A estrela de Davi, na verdade, ela veio na época do Beit HaMikdash, no templo sagrado. A estrela de Davi, na verdade, é a Menorá. É a Menorá. Eu vou rapidamente pegar um livro aqui para mostrar para vocês, que vocês vão entender melhor. Por exemplo, esse livro aqui é bom porque ele tem a foto direitinha. Pessoal, essa Menorá, né, de 7 braços, 7 candelabros, ela na verdade é a Maguen Davi, a estrela de Davi. Aí você agora vai perguntar, o que você está falando, Elial? Rabino, o que você bebeu antes dessa aula? Então eu vou te explicar, galera. No candelabro, nos 7 candelabros que a gente encontra da Menorá, a gente vê que tem 7 fogos que eram acendidos todos os dias pelo sumo sacerdote, que na época era o Aron Cohen, irmão de Moisés, que hoje é a data de falecimento dele, que Hashem proteja a gente em mérito da Aron Cohen também. Amém, ve amém. Pessoal, tem 7 fogos. Só que a Torá está achando que aconteceu um milagre. Todos os 3 fogos desse lado apontavam para o meio. E todos os 3 fogos desse outro lado apontavam para o meio, fazendo com que formasse um triângulo. Ou seja, a luz que ficava das 3 candelabros com as 3 formava um triângulo. E a luz do meio ficava para o meio, mostrando que tudo gira em torno de Hashem.
Por isso que esse triângulo para cima representa a parte da Maguen Davi, da estrela de Davi, e um triângulo para baixo representa outra parte da estrela de Davi. E aí a gente vai explicar já o porquê que a estrela de Davi é feita de dois triângulos, um para cima e um para baixo. Qual que é a ligação completa entre a menorá do templo sagrado Beit HaMikdash e a Maguen Davi? Isso eu vou te contar agora, pessoal. Olha só que legal. Olha só que legal, pessoal. Quem desenhou a menorá? Quem desenhou a menorá foi Hashem. Pessoal, Hashem desenhou a menorá e mostrou através de fogo no céu. Ele mostrou para Moisés, através de profecia, como ele deveria construir a menorá. Depois, ele só revelou os segredos da menorá para mais uma pessoa, de acordo com Hidá, rabino da família Zulai, cabalista do Marrocos. Ele depois revelou para o rei Davi, e ele revelou todos os segredos da menorá, que na verdade estão atrelados à estrela de Davi. E o nome, na verdade, estrela de Davi está errado. O nome certo é proteção de Davi, porque Maguen David, em português, é proteção de Davi. Em português a gente chama de estrela porque é o símbolo, é o formato, então fica mais fácil. Se aportuguesou, tá certo? Ignorantemente falando, dessa forma essa palavra. Na verdade, significa proteção de Davi. E por que proteção de Davi? Porque já que Hashem passou para o rei Davi todos os segredos conectados à menorá, o rei Davi começou a pintar com ouro no escudo dele, que ele saía para todas as guerras. Era a menorá de ouro com o Terrilim, o Salmo 67, escrito dentro de cada braço do candelabro. É muito comum no Sidur, no livro de rezas, principalmente Sefaradi, que quando a pessoa vai chegar numa parte da reza de manhã, que se lê esse Salmo 67, você costuma ler ele dentro da menorá. Você quer uma segulá absurdamente poderosa para sucesso e proteção? É você conseguir ler em hebraico. Dentro da menorá tem muito sidurim, quem quiser depois eu mando. Manda aí em comentários para ficar mais fácil. Uma foto grande da menorá e dentro escrito o Terrilim. Todos os 7 versículos que tem dado o Salmo 67, que estão espalhados pela menorá. Ou seja, pessoal, a menorá do Beit HaMikdash é a própria Maguen Davi. E ela é chamada de Maguen Davi porque Hashem liberou todos os segredos da menorá para quem? Para o rei Davi. O rei Davi desenhava com ouro no escudo dele a menorá, escrevia os salmos dentro da menorá, como se lê hoje em dia dentro do Sidur, fazia as kavanot, que são os pensamentos das letras do nome de Hashem, saía para a guerra e ai de quem chegasse perto do rei Davi. O rei Davi vencia com toda facilidade, porque através do pensamento das letras que ele organizava, que a gente não tem um mérito hoje em dia de ficar organizando letras falando o nome de Deus, hoje em dia é proibido, mas a gente pode ler os salmos dentro da menorá. E só o fato de ler o Salmo 67 dentro da menorá, a gente está ativando, ligando muita, mas muita bênção para a gente. Pessoal, por que eu estou exagerando no muita bênção? Porque foram segredos dados para o rei Davi, que era profeta. Tá certo? Que veio aí há muito tempo atrás. O rei Davi veio há 2.900 anos atrás. Somente 400 anos depois da entrega da Torá. Era muita santidade. Tá certo? Obrigado ao Shem aí pelos quase 110 pessoas ao vivo para o Hashem. Pessoal, essa é a menorá. Agora você quer mais bomba? O Salmo 67, que a partir de hoje você pode todo dia fazer dentro da menorá ou simplesmente no texto aberto 67, ele é um salmo que fala sobre acreditar em Hashem, emuná, ligação com Hashem. E quem tinha mais emuná do que o rei Davi? Tá certo, Moshe Rabbeinu tinha mais. Mas é difícil arranjar alguém que tinha mais emuná e fé completa, racional e emocional do que o rei Davi. Agora você quer mais? Quantas palavras tem no Salmo 67? 49. Quantos detalhes na Torá estão escritos que tem a menorá? 49. Ou seja, a ligação entre o Salmo 67 e a menorá é completa. A menorá é a Maguen Davi. A menorá é a estrela de Davi.
Outra coisa, quantos portões nós temos da Hormá, que é o primeiro estágio de sabedoria? 49. 50 é o portão da Biná, sabedoria máxima. A primeira parte da sabedoria, que é Hormá, que é aquela luz que acende numa lâmpada quando a gente tem uma ideia, que é a luz do intelecto, que é um insight que vem no seu cérebro, ele está atrelado aos 49 portões do primeiro estágio de sabedoria. Olha, pessoal, quanta coisa tem. Ai de quem se metesse com o rei Davi, com a menorá escrita no escudo. Tem muitos cabalistas também, só Rabino Grande, Abu Draham, se não me engano, grande explicador da Torá, que ele fala que é muito bom ter na sinagoga, principalmente sinagoga Sfaradi, tem um costume, na Yeshiva Sharidat, a Yeshiva tem de tudo, né, Sfaradi, Ashkenazi, mas teve um doador Sfaradi, que ele fez questão de, na parede da nossa sinagoga, lá na Yeshiva, aqui em Jerusalém, tá gigante lá, uma menorá linda, feita de pergaminho, e escrita dentro da menorá todo o Salmo 67, que também tem em qualquer lugar hoje em dia, você acha na internet, no Sidur. E aí quem lê hebraico vai aprendendo devagarzinho, lê dentro da menorá, só vai ter coisa boa se Deus quiser. Tá aí uma segulá muito poderosa que o rei Davi fazia, tá certo? Tem gente que é mais cética dos daí, tem até judeu religioso que tem um pouco mais quadrado, um pouco mais cético. Mas pessoal, o rei Davi fazia, vamos fazer também, tá certo? É muito bom ler o Salmo 67, mesmo que não esteja atrelado a menorá, que dirá dentro da menorá. Vamos para o próximo passo, que eu quero falar para vocês muito segredo hoje da Estrela de Davi. Muito segredo hoje. Pessoal, todas as letras do alfabeto judaico estão dentro da Magen David. Você sabia disso? Vou te mostrar agora. Pessoal, todas as letras do alfabeto, as 22 letras do alfabeto judaico estão dentro da Magen David. Olha que impressionante, galera. Eu vou botar aqui pertinho de você, para ver se você consegue ver. Aqui começa a letra Aleph. Todas as letras do alfabeto judaico se encaixam perfeitamente dentro da Magen David. Olha que loucura. Veja do meu dedo aqui para a sua esquerda. Aleph no meio, Beit, depois Gimel. Lá embaixo, depois Dalet, Rei, Vav. Terceira linha, Zain, He, Tet. Quarta linha, Yud, Kaf, Lamed. Quinta linha, Mem, Nun, Samer. Próxima linha, Ain, depois Pei, Tzadik, depois Kuf, Re, Shin, Taf. E depois as 5 letras finais. Tem letra que ela tem a letra no meio da frase, da palavra, e ela muda o seu formato quando ela é a última letra da palavra. Olha que loucura! Por que eu estou falando que loucura? Porque isso significa que quando Deus criou o mundo, e ele formou a criação através do número 6, que é a letra Vav, ele colocou todos os segredos da criação dentro de um específico desenho que entra tudo dentro dele, que é a Magen Davi, que é a proteção do rei Davi. Se o rei Davi estava protegido com as guerras que ele tinha e com as idolatrias grandes daquela época, que eram muito mais poderosas que hoje, imagina hoje a brahá que a gente traz para a gente quando a gente se atrela e reflete profundamente sobre a estrela de Davi. Essa é uma das poucas aulas que eu falo para você. Veja, reveja e reveja. Porque quanto mais você entender a profundidade da letra da estrela de Davi, e quanto mais você entender a profundidade e os segredos das 22 letras dentro da estrela de Davi, mais você vai ter um dia iluminado, mais você vai ter brahá, força física, mental, espiritual, óbvio que só com a piedade de Hashem para todos nós, amém e amém. Pessoal, isso eu gostaria de falar para vocês que é o outro segredo, que é as letras. Vamos para o próximo segredo? Próximo segredo que eu já estou ansioso para mostrar isso também. Estou ansioso para mostrar. Pessoal, agora vamos focar nessa parte aqui da folha, que é um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Olha que impressionante. Galera, o triângulo que vocês estão vendo... Peraí. O triângulo que vocês estão vendo aqui desse lado, que está escrito embaixo, Olam Hazé, significa o mundo físico. Tá certo? Esse triângulo aqui é o mundo físico. Tá certo? Olha o que eu vou te explicar agora. O mundo físico, ele tem um segredo. O segredo é o seguinte: o mundo começa bem largo em prazer físico. Ele é bem largo em prazeres físicos. Quando você é pequeno, quando você é criança, normalmente a criança é egoísta, tudo é pra ela, tudo sou eu, compra, gasta. Tudo sou eu, criança, quero comprar videogame, eu sozinho, a bala é só pra mim, não vou dividir com ninguém, vou comer no banheiro do colégio.
Tá certo? A criança tem uma essência assim que tem que ser trabalhada. Então, a Magen David vem dizer pra gente que o mundo ele começa muito largo em prazer físico, depois ele vai diminuindo, até acabar. Porque a ponta do triângulo é o final da vida, da qual acaba. A pessoa no final da vida, qual que é o prazer físico dela quando ela tem 90 anos? O prazer é ver os netos. Normalmente o prazer de uma pessoa muito idosa é ter a alegria dos outros. Se ele é uma pessoa com Torá e Mitzvot, que abençoado e que sortudo ele é. Ele é uma pessoa que ele tem Torá, ele reflete meditações, ele é espiritualizado, ele é respeitado, as pessoas levantam para ele é um rei. Mas a pessoa idosa que não tem Torá, a felicidade dele começa a acabar rápido e a felicidade dele acaba sendo só a felicidade dos outros. Ah, meu neto, porque eu gosto de me espelhar no meu neto. Ah, minha filha, ai, meu não sei o quê. Ou como a gente vê às vezes idosos que são muito, muito idosos, que às vezes ficam na janela, né? Parados na janela, olhando o mundo acontecendo. Se ele soubesse o poder que ele tem, toda a sabedoria que ele tem como pessoa idosa, ninguém tem. E se ele usasse isso para o bem, ele seria uma pessoa super sábia. Não é à toa que todo idoso a gente tem que levantar para ele como mitzvah da Torá. A não ser que essa pessoa idosa diga não precisa levantar. Aí não precisa. Pessoal, o outro triângulo está ligado ao mundo espiritual e ao prazer espiritual. Por quê? Porque o prazer espiritual começa aqui de baixo, pequeno, pequenininho, e depois ele vai aumentando, até que ele não tem fim. O quanto pode ser o espaço da largura de um triângulo? Sem fim, o espaço da largura dele pode ser de quilômetros, pode ser de hectares, pode ser de quanto você quiser. Ou seja, a pessoa começa com prazer físico bastante, vai diminuindo até chegar ao final da vida não ter mais prazer físico. O prazer espiritual, se a pessoa é inteligente, ele começa com pouco, depois ele vai subindo, até ele conseguir chegar no mais largo prazer espiritual de todos. E aí, eu quero contar o quarto segredo desse vídeo, que é o seguinte, pessoal. Olha que impressionante. Quando um bebê nasce, qual que é a primeira coisa que o bebê faz? Todo mundo responde, ele chora. Mas calma, ainda não é verdade. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele tem o potencial de fazer é fechar a mão. Tanto que os primeiros exames que se faz para ver se o bebê está bem é botar o dedo para ele fechar. Ele fecha forte até, bem forte. Pessoal, a Guemará vem contra um segredo que eu vou passar para vocês. Que não judeu também pode saber dessa parte da Torá oral, porque representa o conceito espiritual da vida. Quando uma criança nasce, ele fecha as mãos. Tudo ele fecha as mãos. Porque ele acha que ele vai levar tudo desse mundo. Tudo desse mundo é meu. Tudo desse mundo é para mim. Quando a pessoa envelhece e um dia morre, a primeira coisa que ele faz quando morre é estender as mãos. Para dizer para ele mesmo, eu não vou levar desse mundo nada. Nada desse mundo eu vou levar. Ou seja, olha que impressionante, galera. A pessoa, quando ele vem para esse mundo, ele acha que vai levar tudo. Depois, quando ele falece, ele não vai levar absolutamente nada. Quando ele vem para esse mundo, ele acha que vai levar tudo. É impressionante. É simplesmente impressionante. Agora, o lado do prazer espiritual é exatamente ao contrário. O lado do prazer espiritual é mais ou menos assim, pessoal. A criança, ele não tem muito entendimento espiritual. A criança se irrita rápido, fica feliz rápido. A criança logo gosta, logo odeia. A criança elogia na cara de todo mundo e humilha também na frente de todo mundo. Você é feio, você é burro. A criança, ele tem, assim como a cabeça dele é pequena, tá, mesmo que para a criança, a cabeça da criança é grande, proporcional, mas o cérebro dela é pequeno. A Torá fala que a Neshama ainda não está toda colocada nela. Então a criança não entende muito o mundo. Ele olha uma cachoeira gigante, ele vai olhar, uau, legal, agora eu quero mamar, quer mamar. Quer mamar. Está mostrando para ele a coisa mais bonita do mundo e vai, quer mamar, tá nem aí. Olha que interessante, pessoal. A criança, espiritualmente falando, ela ainda é pequena. Luli, cuidado, Luli. Berta, cuidado, a Luli pegou a chupeta. Luli, não. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que quando a pessoa, ela vai crescendo, ela vai aumentando o seu... Vai aumentando... Berta, vem cá. Ah, tá bom. Ela já parou. A pessoa, quando vai aumentando... Que o cachorrinho quase caiu no fio.
Quando a pessoa vai crescendo nesse mundo, ele vai aumentando a espiritualidade dele, vai aumentando o entendimento dele, até que chega o ponto que o prazer espiritual dele aumenta. E o prazer físico diminui. Porque Deus ele faz uma balança dentro da gente, para que a gente possa dessa forma ganhar o Yetzirah. Se Deus fizesse que logo quando a gente está envelhecendo, que a gente está mais sábio, aumentasse o nosso prazer, desejo sexual, animal, de alimento, a gente ia ter mais dificuldade de acertar, pelo menos no final da vida. Mas Deus ele é bondoso em tudo que ele faz. Ele faz com que o idoso se pareça em muitas coisas com a criança, mas só a parte boa. O idoso, ele fala na cara, ele chega no banco, corta a fila, e a gente tem que respeitar, porque as pessoas mais velhas têm que ser respeitadas. Quem não tem uma avó fofa, um avô fofinho, que quando te leva para ir no banco, ele já sai passando todo mundo. Tá certo? Ele tem um pouco da criança, a parte boa da criança ele tem, mas a ruim ele não tem, que é a parte do egoísmo, tudo eu quero, chora do nada, isso ele não tem. O idoso ele vai chegando na completitude para ele poder abandonar esse mundo depois de 120, todos nós, se Deus quiser, com todas as coisas boas. Outra coisa interessante é a letra Vav, porque o número 6 ele representa a ligação entre tudo, como a gente falou, entre o bem e o mal, entre o homem e a mulher. Por exemplo, o homem está ligado à mulher, que é o número 1 e o número 4, tá certo? Horas, o homem, ele que jorra a espiritualidade para a mulher, e tem horas que é a mulher que joga a espiritualidade para o homem. Se você pegar a palavra amor em hebraico, é Ahava. Aleph, Rei, Beit, Rei. Gematria e numerologia dá 13. Isso é amor. Que significa ser um só. O homem e a mulher se tornarem um, é Errad. Aleph, Hed, Dalek dá 13. 13 é o número da piedade. 13 da palavra mais 13 da palavra amor forma 26, que é o tetagrama, que é a numerologia do nome de Hashem. Deus, ele se encontra no amor pela Torá e no amor pelo Quem tem amor ao Deus único, aquele que criou o mundo, é ótimo. Quem tem um amor que não está ligado a nada, só o amor pelo amor, vamos amar, ainda não está significando muita coisa. Amar por amar não constrói muita coisa. Às vezes você pode amar a coisa errada, né? Tem aquele pensamento que é muito... que é aqueles direitos assim da humanidade exagerado. Temos que amar a todos. Aí o cara vai lá, é psicopata, temos que perdoar. Outro estuprador, temos que entender. Não funciona desse jeito não, pessoal. A nossa vida tem que ser analisada com realidade. Se uma pessoa estupra, mata e rouba e faz as coisas com maldade, a gente não tem que chegar e falar, uau, eu te amo. Se você me matar, matar minha mãe também, não tem problema, eu te amo. Não é assim que funciona. Tá certo? Não é à toa que a lei como é que fala? A lei de você fazer a proteção. Eu esqueci agora em português. A lei de quando você vai proteger a tua vida é que se uma pessoa levanta para te matar, a Torá fala, mata ele antes. Óbvio que se você pode chamar a polícia, chama. Óbvio que se você pode evitar, evita. Mas se vê uma pessoa entrar na tua casa para te matar, ou ele vai assaltar a casa e vai te matar, não fica agora com teoria de pena. Pelo amor de Deus. Vão ter pena das pessoas que estão tentando fazer o certo primeiro. Depois, também ter pena das pessoas que fazem o errado. Tá certo? Mas o que me irrita muito é ver, às vezes no notícia, mundo afora, Deus me livre, entra um cara, mata a família toda, sobrou só o pai. Aí o pai, por causa da sua religião, vai até a prisão e fala, em nome do meu Deus, em nome do que eu acredito, eu te perdoo, eu te amo. Isso para mim já é maluquice, tá certo? Para a Torá também. A gente tem que viver num mundo balanceado. Não é à toa que agora eu vou voltar a falar dos segredos do número 6, 7, 8. 6 é o mundo físico, número da mentira e também o número que atrela todos os antagonismos, coisas contrárias, que é o Ocidente. O Ocidente é um mundo que ele vive muito materialismo, muito consumismo. Estados Unidos, América Latina, Brasil... O país que mais bota silicone do mundo, mais que faz cirurgia plástica no mundo é o Brasil também. Enfim, é o país que está cheio de preconceito. Se uma mulher vai de biquíni e tem uma barriguinha, já se sente mal. É um problema. Por outro lado, você tem o Oriente pesado. Índia, China. Que lá você vê o quê? Número 8, que é a espiritualidade demasiada. Que ela também é ruim. Eu só medito. Peraí, vai casar? Não, eu não caso. Quem é budista a nível máximo não casa. Peraí, troca uma ideia com a tua família. Não. A gente aprende a ficar 1 ano, anos em voto de silêncio.
Deus, ele te deu um corpo para não usar. Deus te deu uma perna para você ficar o dia inteiro em perna chinês paradinho. Deus te deu um olho para o dia inteiro ficar de olho fechado. Deus te deu uma boca, um pensamento para ficar falando só um mantra. Deus não te deu um corpo para isso. Ele te deu para usar para o bem. Porém, o ser humano, ele tem uma tendência muito radical. Quando ele acha que o capitalismo exagerado, o consumismo, o materialismo é bom, então ele leva aquilo ao nível máximo. Quando o ser humano, e às vezes até pessoas que estão no mundo como Steve Jobs, né, foi o dono da Apple, ele virou budista por uma época. Por quê? Porque a pessoa, quando vive muito materialismo, ele não aguenta mais, ele se cansa. Aí o que ele faz? Em vez de trazer uma balança, que é o meio termo, não. Ele vai lá e puxa para o lado oposto. E aí não adianta também. Não adianta você agora querer comer que nem um animal e fazer mal para a tua saúde. Não adianta também você não comer, sendo que Deus te deu um sistema digestivo complexo, com milhares de detalhes para você comer e beber. Então, quando o ser humano tem uma teoria, ele gosta de ir a fundo com ela, ir de forma radical. A Torá te fala nem número 6, nem número 8, número 7. O 7 representa a espiritualidade, representa o Shabat, que é pegar uma boa comida, uma boa roupa, uma mesa bonita, uma vela de Shabat, um vinho de Kiddush, e a gente elevar o mundo espiritual. Viva a vida, sabendo espiritualizar. A gente pega o couro da vaca para fazer tefilim. A gente pega o couro da vaca para fazer pergaminho de mezuzá. A gente pega até outras coisas que não é muito agradável falar aqui, que são usadas também para mitzvah. A gente pega coisas que estão no mundo físico mais baixo e a gente utiliza para quê? Para a espiritualidade, para a Torá. A gente veio para esse mundo não para ignorar o mundo, não é meditar e esquecer do mundo. Está errado, errado e errado. A gente veio para esse mundo para utilizar o mundo para espiritualizar a matéria. Porque se Deus quisesse que você vivesse só no número 8, só meditando, Ele te deixava em forma de alma. Ele não mandava a gente para o mundo. Ele deixava a gente o dia inteiro dentro de uma caixinha no mundo espiritual, meditando o dia inteiro, sem comer, sem beber, sem falar, sem nada. Deus botou a gente no mundo para trabalhar. Por isso que, trabalhar espiritualmente principalmente, por isso que o nome desse mundo espiritual se chama Olam Ha'asiyah, que é o mundo da ação. O mundo da ação, que a gente pega cada mitzvah e eleva a matéria, eleva o mundo, eleva a matéria, até a gente chegar no mundo com objetivo e trazer Mashiach para esse mundo. Tá certo, pessoal? Nosso tempo já está estourando, então eu vou terminar rápido a Estrela de Davi, última coisa, para falar do DNA e também rapidinho de nomes. Pessoal, outra coisa interessante que eu queria falar para vocês é que a Magen Davi também está ligado à terra e ao céu. Vou explicar rápido isso. A linha de baixo da Magen Davi significa a terra. A linha de cima significa o céu. Quando você faz um ato nesse mundo, como qualquer mitzvah da Torá, você jorra a espiritualidade para os mundos superiores até a ponta, e depois ele desce pela outra parte do triângulo em forma de bênção para você. Por isso que a Torá fala, quando você dá tzedakah, quando você ajuda pessoas pobres, o dinheiro volta. Quando a gente ajuda com amor, recebe amor. Quando a gente bota o tefilim no homem judeu, volta a brahá. Quando você se veste mulher com bastante recato e homem também, volta a brahá. Ou seja, tudo que a gente pega lá da terra, que é a linha de baixo, e joga para o mundo espiritual, ele volta em forma de brahá. É por isso que na hora de fazer a Netilat Yadayim, vou falar mais um segredo. Quando a gente faz a bênção de ablução das mãos, antes de comer o pão, a gente joga 3 vezes água na mão direita, depois 3 vezes água na mão esquerda. O certo é depois de levantar as mãos lá em cima, não ficar com a mão para baixo, não com a mão já no pano secando, não. A gente pega as mãos, bota lá em cima, faz a brahá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shakirishanu b'mitzvah v'tzivanu al netilat yadayim. Quando terminar de fazer a brahá netilat yadayim, se abre um pouquinho as mãos. Por quê? Porque quando você faz a bênção da Netilat Yadayim, você pega todas as letras dessa brahá e joga para o mundo superior. E aí volta a brahá para suas mãos, que são os 10 dedos, que estão ligados às 10 sefirot, que são as 10 expressões de Deus nesse mundo. Deus se expressa nesse mundo através das 10 sefirot. Então quando você abre um pouquinho a mão, você faz intuito de receber abundância espiritual, aí sim você seca a mão, senta e faz a brahá do pão, que é a motzi lehminaretz, tá certo? Pega esse segredo para você vai ver muita brahá a mais no teu dia a dia. Pessoal,
Vamos então, Estrela de Davi é para falar muito tempo, muito mesmo. Mas a gente tem que mudar de assunto agora, vamos falar do DNA rapidinho. Pessoal, olha que interessante que a ciência já fala mais ou menos há uns 10 anos. Eu não sei se foi em 70 ou 80, que tem um pesquisador americano que ele começou a desenvolver a teoria que depois virou ciência, que é a questão do nosso DNA. O que hoje se descobriu no DNA que é impressionante? O DNA é o maior dispositivo de memórias e informação do mundo. Todos os computadores do mundo não conseguem ter mais informações do que o DNA. O DNA é a raiz da existência física. É a raiz da energia. Se você pega o DNA são como se fossem duas cobrinhas, duas coisas que vão se rodando entre elas, fazendo um espiral entre elas mesmo. E essas duas cordinhas, elas são conectadas por pontes que conectam essa parte do DNA com essa outra parte do DNA. Existem 4 pontes que conectam uma hélice com a outra. O que é interessante? A primeira parte da ponte tem 10 unidades. 10. Lembra disso? A segunda tem 5. A terceira ponte que liga uma hélice à outra tem 6. 6. E a última ponte tem número 5. Se você pega as letras, que no hebraico, no judaísmo, não existe número, existe a letra representando um número. Quanto vale 10? Yud. Depois, quanto vale 5? Rei. Depois, quanto vale 6? Vav. Depois, a última letra, que é número 5, quanto vale? Vav. Então, se você pega Yud, depois Rei, depois Vav, depois Rei, você forma o tetagrama, que é o nome mais elevado de Hashem, que hoje em dia a gente nem pronuncia ele por completo, porque é só na época do Beit HaMikdash. Hoje em dia a gente pega o tetagrama Yud Kei Vav Kei e chama ele de A-Do, depois traço Nai, que a gente não pode falar agora porque a gente não está rezando e nem falando um versículo completo. Olha que impressionante, pessoal, olha que impressionante. Significa que em todo o DNA de toda a humanidade está assinalado o nome de Hashem, através de 10 unidades, depois 5, depois 6, depois 5, que são as hélices que se unem e formam todo o dispositivo, que é a senha que faz com que haja conexão de vida dentro da alma de cada ser humano. Ou seja, a unidade divina, ela se apresenta através do nosso DNA, para dizer o quê? Que cada cromossomo do nosso corpo, ele está gritando para a gente: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute, Am Israel, povo judeu. Deus é nosso Deus, Deus é um. E a partir do momento que o povo judeu entende isso bem, a luz é transbordada para os outros povos. E aí todos os povos entendem mais e mais o quanto Hashem é um. Como está escrito na profecia do Aleinu Leshaber, que é a última reza que a gente faz no final de Shaharit, Hayarvit. Qual é a última frase? Bayomahu, Yeh Adonai Echad U'Shmo Echad. E será naquele dia que Deus será um, o nome dele um. Porque o mundo inteiro vai entender que Deus é um. E o seu nome é somente um, que é o tetagrama Yud, depois Rei, depois Vav, depois Rei, que está no nosso DNA. Pessoal, vamos aproveitar esses últimos minutinhos rapidinho que sobraram para a gente poder falar de nomes legais, para a gente poder escolher, tá? Se você é judeu e não tem o nome, vamos escolher um nome, muito importante. Se você é não judeu, vai se converter somente em Israel de forma ortodoxa, nada de se converter no Brasil, nada de nenhuma conversão, tá certo? Porque conversão só pode em Israel, alguns lugares nos Estados Unidos, acabou. No Brasil, América Latina não pode se converter, somente em Israel, que é o principal, tá bom? Qualquer pessoa que falar para você de conversão no Brasil, não aceite. Pode ser que a pessoa está com boa índole, tá bom? Eu não julgo mal. A pessoa pode estar com uma ótima índole, mas não é verdade, não é correto, tá bom? A pessoa não vai receber o mal hoje do dia. Então, quando a pessoa quer se converter, por exemplo, de forma ortodoxa, você tem que escolher um nome. Quando você, pai judeu ou mãe judia, tem um filho, vai escolher o nome. Então vamos rapidamente, pessoal. Letra Aleph. Nomes muito bons. Eliezer e Elial. Eliezer significa que o meu Deus é a minha ajuda. Eliezer também foi o braço direito de Avraham Avinu. Está escrito na Torá que quando Avraham levava os soldados dele para guerrear, ele sempre levava Eliezer. Eliezer, Gematria, numerologia 318.
E justo está escrito na Torá que quando Avraham guerreava, ele levava 318 homens. A Kabbalah fala que, na verdade, 318 é a numerologia do nome de Eliezer. Eliezer sozinho valia por 318 homens. Ou seja, Eliezer, meu Deus, é minha ajuda. Elial é um nome muito forte também, não é só porque é o meu nome, não estou só puxando sardinha. Elial significa que o meu Deus é aquele. Começa com a letra Aleph. Aleph é Deus, ou seja, tem muita brahá no nome. Tá certo? Facilidade de se espiritualizar. Elial também é o profeta Elial, que na verdade era um anjo e também profeta. Beit, Baruch, que significa abençoado, que é muito bom. E Brúria, para mulher, que está ligado é Barur, uma pessoa que tudo para ela está claro. Óbvio, não é à toa que a esposa do Rabi Meir Balanês, que é rabino da Mishnah, chamava Brúria. E ela, a gente em algumas situações fica mostrando na Guimarães que ela era mais sábia do que o próprio marido. Tá certo? Mais que o marido era muito sábio, a Brúria, em muitas situações, era mais sábia do que o marido. Gimel, Gabriel, que é o anjo Gabriel, que ele está ligado quando Hashem manda para salvar de última hora. Moisés, quando era pequenininho, ele subia no colo do faraó, ficava mexendo na coroa dele. O faraó, por simbologia, achava que isso significa que ele ia pegar o reino dele. Ele estava certo. Porque as coisas pela astrologia, às vezes sai certo. A astrologia, estou dizendo a não judaica, às vezes sai certo. E aí os magos falaram, vamos botar uma bandeja de brasa e uma bandeja de ouro, para ver o que ele escolhe. Ele ia botar a mão no ouro, e o anjo Gabriel pegou a mão dele e jogou para a brasa. Ele botou na boca e ficou gago. Ou seja, o anjo Gabriel aparece de última hora. Rei Ahasverosh, na história de Purim. Quando ele pegou o livro dele das lembranças, o anjo Gabriel fez abrir na página para lembrar do Mordecai Yehudi, o judeu que era o tio da rainha Esther, que fez toda a história virar ao contrário e Aman, o malvado, perverso, morrer. Vamos lá para a letra Dalet. Daniel, que é a justiça de Hashem. Dan, que é justiça, que é uma das 12 tribos. David, que é o rei Davi. Dina, que está ligado à justiça, uma pessoa correta. Vamos para a letra Rei. A letra Rei, Ilá. Ilá significa aura da pessoa. Então, um nome iluminado, um nome aceso. Tá certo? Outro nome, Rodaiá, agradecimento, nome muito poderoso, porque também tem o nome de Hashem nele, Yud, Kei, e depois Vav também, tem o nome de Hashem todo na palavra Odaiá, um ótimo nome para mulher, Odaiá, agradecimento. Outro nome, Hadar, Hadar significa enaltecimento, embelezamento com a letra Rei. Próxima letra, Vav, Varda, Varda é o nome que está ligado a Varod, está ligado a rosa, Vradim, também que está ligado também a rosas, tá certo, pessoal? Letra Zain, Zamir, que significa canto. E Zeev, que é lobo, que é uma pessoa forte. Het, Hedva, Hedva, Shalom, Vereut, que a gente fala na bênção por um casal. Hedva é uma felicidade harmônica. Outra letra, Het Haya, a vida de Hashem. Haim, que é vida e tem 12 Yud, que 2 Yud também é o nome de Hashem. Letra Tet, Tov, que é bom. Taliá, o orvalho de Hashem, que é o que cai durante toda a parte quente do ano. Letra Yud, Yehudit, que é agradecimento, e também foi uma grande mulher tzadek da história de Hanukkah, que ela conseguiu matar um comandante grego extremamente perverso, e ela foi uma guerreira. Yehudá, que é Judá, uma das tribos que representa o leão, a força. Yohevet, que é a mãe de Moisés, Moshe Rabbeinu. Kaf, está ligado a Keter, que está ligado a coroa. E Ket também tem uma palavra Kohav, ou e ilumina. Lamed, Liora, significa Liora, ou seja, a luz de Hashem é para mim, ou seja, a luz de Hashem eu quero para mim, Liora. Pessoal, vamos rapidamente terminar. Eu falei da letra Mem, que significa Moshe, que é o maior dos profetas, nome ótimo. Miriam, que é a profetisa Miriam, que significa adoçar as águas. Tá certo? Depois Nuriel, Nun, que é Nuriel, nome de um anjo. E Naamá, para mulher, que é Naim, significa uma pessoa que dá graça aos olhos. Depois com Samer, Segal, que está ligado a Segolo, que é uma cor violeta muito boa. Letra Ain, tá continuando ou não? E aqui tá meio parado. Ezra com Ain, que significa ajuda de Hashem. Perla e Priel, que significam principalmente um fruto de Deus. Tzadi, que é Tzur, rocha, o Tzuriel, que é rocha de Deus. Kuf, Kadosh, que é Kadosh, que significa sagrado. Tá certo? Karen, que é Keren, que significa um fio de luz de Hashem. Depois a gente tem
A letra Resh, que é Rafael, que é o nome de um anjo. Shin, Shirah e Shirel, que é um canto de Hashem. E Tav, que é Teilah, que é um cântico para Hashem. E Tiferet, que é embelezamento maravilhoso. Tá certo, pessoal? Esses são os nomes que eu queria falar. E aproveitar para dar 2 avisos importantes para você. Porque no meu computador ainda está mostrando que está parado a transmissão. Mas para vocês, parece que está tudo ok, pessoal. Aviso importante para você. Porque no meu computador ainda está mostrando. Vamos terminar 2 últimos avisos. Primeiro, o último aviso é para falar da editora Sefer, que eu faço questão de sempre toda aula falar. Aproveita para entrar lá nos comentários fixados aqui embaixo. Tem lá o site da Sefer com o final do meu nome. Eu esqueci essa aula de trazer para vocês um livro em PDF para vocês baixarem, para todos vocês, meus alunos, todos vocês terem de graça com um estudo profundo sobre os 10 mandamentos. Entra por esse link.